Fala aí galera, estou de volta aqui para mais uma aula. Primeiramente eu quero agradecer cada um de vocês que comentou e que deixou o like lá na última aula. Eu sei que são aulas para pessoas que estão bem no início ainda da carreira, que eu estou tentando investir logo naquela base mesmo da fotografia, mas peço que tenham paciência as pessoas mais avançadas que estão seguindo aí o canal, porque a gente vai chegar em coisas mais avançadas mais à frente, com o apoio de vocês, se vocês continuarem me apoiando, comentando, deixando o joinha aí nas aulas e se inscrevendo no canal, claro. Com certeza eu vou aumentar o nível disso aqui e vou chegar em partes bem mais avançadas lá na área de marketing, na área de edição de imagens, na área de negócios e tudo mais. Mas primeiro a gente tem que fazer a base, iniciar aí, e eu vou trazendo muita novidade pro canal. Nos próximos meses aí vai ter muita coisa legal, vai ter algumas viagens aí que a gente vai fazer e que eu vou filmar também, vou trazer conteúdo aqui pro canal também, tô bem ansioso, acho que vai ser bacana para todo mundo, para mim, né, também, e espero também trazer valor para vocês, claro, né. Então, o assunto da aula de hoje, como eu falei na semana passada, na aula da semana passada, eu vou falar sobre os modos que as câmeras têm, né? Eu vou utilizar como base a Canon, que é a marca que eu utilizo, mas eu vou tentar também dar uma citada na Nikon e nos outros modelos de câmera de como é que eles mudam a nomenclatura. Mas a base de tudo é a mesma, os preceitos da fotografia, eles são os mesmos desde quando a fotografia foi inventada. Então tenha em mente que tudo é a mesma base, que tudo funciona basicamente a mesma coisa, que vai dar super certo, né? Então, eu estou aqui com a minha Canon 5D Mark IV, que é uma câmera da linha profissional da Canon. Ela tem todos os modos, na verdade, que a gente vai falar, tem nelas e tem também na linha base também da Canon, da Nikon, sempre são os mesmos modos. E o primeiro que eu vou falar deles é o modo P, que eu costumo brincar que é o P de preguiça, na verdade. Ele é o pior modo de todos. Eu sugiro que você nunca utilize. Se você comprar uma câmera dessa com o objetivo de fazer fotos melhores, nem sequer utilize esse modo P. Eu coloquei aqui pela primeira vez na história da humanidade, eu coloquei minha câmera nesse modo P. Porque eu nunca utilizei ele, eu não utilizo, ele praticamente não serve para nada. Ele é super inconsistente e o que ele faz é o seguinte, a única coisa que ele permite você fazer é alterar o ISO da sua câmera. Que se você quiser ainda você pode colocar esse ISO no automático e você não vai operar basicamente nada, somente o balanço de branco e a composição, no caso, né? Mas ele é um modo super inconsistente. Eu, por exemplo, agora eu estou apontando aqui ali para algumas coisas e eu coloquei aqui o ISO para poder ficar automático, né? Ele está me dando aqui uma velocidade de 1/30, 2.2 de abertura e ISO 800. Isso é totalmente errado, na verdade. A exposição está correta, que eu estou vendo aqui. Se eu fosse tirar essa foto, ele ficaria com a exposição correta. Entretanto, 1/30 seria dificilmente eu conseguiria ter uma foto nítida, né? Então, o ideal fosse que ele subisse o ISO para poder subir a velocidade junto. Então, se eu fosse colocar no modo manual aqui, eu estaria usando algo em torno de 1/120 e subiria o meu ISO para poder compensar essa falta de luz aqui do ambiente que está aqui na minha frente, na verdade. Então, o modo P, ele tem disponível na câmera para quem quer utilizar ela no modo totalmente automático, mas para quem quer aprender a fotografar profissionalmente, ele não é nada criativo, ele não te dá liberdade, então eu sugiro que você não utilize esse modo, né? Se alguém tiver alguma boa razão para poder utilizar o modo P de preguiça, deixa aí nos comentários, avisa como é que você utiliza isso e se você consegue bons resultados, né? Eu particularmente não vejo necessidade e nem vantagem, né? O próximo modo que eu quero falar com vocês, ele também é muito pouco utilizado. Eu também não conheço ninguém que utilize esse modo. Eu pesquisei até por alguns fotógrafos na área de esporte que poderiam utilizar dele, mas eu não vi ninguém que utiliza. Mas eu preciso falar para vocês conhecerem como é que funciona esse modo e para que ele poderia ser útil em algum caso, né? Que é o modo TV, o modo prioridade obturador. Esse modo TV na Nikon ele é chamado de modo S. Em algumas outras câmeras também é chamado de S, né? Mas a base, o nome dele é prioridade obturador. O que você pode controlar nesse modo? Você pode controlar o ISO, obviamente, se você não colocar ele no modo automático, e a velocidade do seu obturador. Ou seja, você vai dizer quanto que de velocidade, quanto tempo você quer que aquele sensor fique exposto à luz, que a gente remonta lá à aula passada que era sobre exposição, né? Então digamos que eu coloque esse meu obturador para ter uma velocidade de 1/1000. Para alcançar a exposição correta, a câmera vai alterar a abertura do diafragma. Então, eu não vou ter controle sobre a abertura do diafragma, nem sobre a profundidade de campo, ou seja, sobre aquele desfoque que você vê nas fotos às vezes, é uma profundidade de campo rasa. Então, você não vai ter controle sobre a abertura, possivelmente também você vai ter muito pouco controle na sua profundidade de campo, exceto se você se aproximar ou se distanciar do objeto para poder alcançar também profundidade de campo, que é um assunto para uma aula que a gente vai ter mais para frente, né, sobre profundidade de campo. Mas o fato é que você vai ter controle apenas sobre a velocidade e eu não vejo vantagem de usar esse tipo de modo,
porque você vai ter discrepâncias muito grandes, na verdade, na profundidade de campo, que é uma das coisas que a gente mais utiliza criativamente, né, na hora de fotografar. Uma aplicação prática desse modo seria, se você está fotografando, por exemplo, criança, e elas se movimentam muito e você não quer ter fotos borradas, então você ajusta a sua câmera para colocar uma velocidade de obturador suficiente para congelar aquela criança e a câmera ia compensar a falta ou o excesso de luz através do diafragma, né? Mas isso aí você teria fotos muito diferentes uma da outra, umas com profundidade de campo muito rasa, outras com profundidade de campo bem maior, então eu não vejo vantagem por esse motivo, né, ter essas discrepâncias aí na profundidade de campo, então eu não recomendo utilizar esse modo. De novo, se você utiliza ele, tem uma boa razão, uma razão melhor para utilizar esse modo, não custa nada deixar nos comentários e, no caso, trocar uma ideia aqui com os amigos que estão acompanhando essas aulas, né? É isso, é o que eu tenho a falar sobre esse modo. Também não tenho muitos motivos para utilizar ele. Por exemplo, até os fotógrafos mesmo de esporte, eles não utilizam esse modo na hora de fotografar esporte, mesmo você pensando, ele precisa de alta velocidade para, por exemplo, fotografar um jogador dando um carrinho na bola, por exemplo. Sim, ele precisa de alta velocidade, mas ele também quer ter aquela profundidade de campo, aquele desfoque bonito, que é o que você vê nessas fotos de futebol aí na Copa do Mundo, que são aquela desfoque muito bonito e a imagem feita ali, ele conseguiu aquilo com uma abertura maior, né? E se você não estiver utilizando ali, controlando todas as variáveis, ou principalmente o ISO, a velocidade e a abertura do diafragma, você não vai ter todo esse controle. Então, não recomendo utilizar o modo TV na Canon, modo S na Nikon, que é chamado de prioridade de obturador. E o terceiro modo que tem aqui na minha câmera é o modo prioridade de abertura. Esse modo sim é importante, esse modo é muito útil, muitos fotógrafos profissionais utilizam ele e eu recomendo ele até para quem está começando a fotografar e quer ter um controle maior, mas também não quer estar ali errando muito em certas situações. Então esse modo AV, ou modo A na Nikon, modo AV na Canon, que é chamado de prioridade abertura, você tem controle sobre a abertura do diafragma, mas não tem controle total na velocidade da sua câmera. Então você controla a abertura do diafragma para poder definir a profundidade de campo que você deseja, ali, o nível de desfoque no fundo da imagem, e você controla também o ISO, que pode ser no modo automático, mas eu recomendo que você controle ele manualmente, para evitar ter excesso de ruído ou então posições muito escuras, né? E você controla a abertura do diafragma. E esse é um modo muito útil, né? Em situações, por exemplo, você tem ali uma área que de repente ela está muito clara, de repente ela está muito escura e você não quer estar ali toda hora alterando a velocidade do seu obturador. Eu, por exemplo, nos casamentos já trabalhei uma vez com uma equipe de filmagem, onde em determinado momento tinha um rapaz, um auxiliar de luz, iluminando o casal. Em determinado momento aquele rapaz saía e eu já não tinha mais aquele mesmo controle. O que foi que eu fiz? Eu setei minha câmera para o modo prioridade abertura, defini a minha abertura lá em 1.8, 2.0, não me lembro, de acordo com a situação. E a câmera controlava a velocidade do obturador para poder alcançar a exposição correta, né? Então eu acabei conseguindo me safar um pouco daquela situação constrangedora ali do rapaz colocar a luz, de repente ele tirava e eu tinha aquela inconsistência de luz, né? Então eu me utilizei desse recurso para não ter que estar alterando o tempo inteiro a minha velocidade do obturador, né? Então esse é um modo muito utilizado, um modo muito bom. Você só tem que ter cuidado em certas situações de você ler a cena, né? Eu até citei isso na aula anterior, mas é importante você saber ler, porque a câmera, como eu disse, ela enxerga em cinza 18%. Então, se você estiver fotografando, por exemplo, uma pessoa iluminada em um fundo muito preto, a câmera vai fazer uma média, se você estiver utilizando o modo, por exemplo, de medição matricial, que eu vou falar dos modos de medição em aulas adiante, mas se você estiver utilizando o modo de medição matricial, ele faz uma média do quadro inteiro. Então ele pega toda a foto e analisa a quantidade de luz que tem ali para poder alcançar uma exposição. Então, se você estiver utilizando o modo prioridade de abertura e um fundo muito preto, onde a pessoa, somente o objeto principal está iluminado, a câmera, quando ela fizer a média daquilo, ele vai falar, pô, tem muito preto aqui, então eu preciso diminuir muito a velocidade para poder alcançar uma exposição correta. E isso provavelmente você vai ter o fundo com a exposição correta e a pessoa que está na frente, que deveria estar correto, vai estar estourada, né? Então é aí onde entra a compensação de exposição. Então você vê lá, a pessoa está iluminada e o fundo muito preto. Ou o contrário também, a pessoa está no fundo muito branco, por exemplo, na neve ou na areia, numa duna. Então você vai compensar a exposição. É mais ou menos como se funcionasse assim. Digamos que as pessoas dizem que a exposição correta deve estar sempre no zero, né? Aqui no meio, se estiver no zero, está correto. Nem sempre, né? Nessa situação, por exemplo, se você colocar
a pessoa no fundo preto, o ideal é que você exponha talvez ali 1 ou 2 stops para trás, deixando a exposição aqui, o fotômetro da câmera no negativo. Aparentemente, você olhando no fotômetro vai estar errado, mas quando você tirar a foto, você vai ver que está correto. Então, é mais ou menos como se funcionasse assim. Câmera, eu acredito no que você está dizendo, eu acredito que essa exposição está correta, entretanto, eu gostaria que você subexposse essa foto em 2 pontos. Ou câmera, eu acredito que você está correta, mas eu gostaria que você super expôsse essa câmera, super expôsse essa... Como é que diz isso? Enfim, vocês entenderam. Eu gostaria que você deixasse essa foto mais clara em 2 stops. E é isso que a câmera vai fazer e você vai alcançar a exposição correta. Então quem trabalha com prioridade de abertura, geralmente sempre fica de olho na cena, fazendo uma leitura se a cena tem muito branco ou se tem muito preto, para fazer a compensação de exposição para negativo ou para positivo, de acordo com a situação, né? Se tiver muito branco, compensa para o lado positivo, né? Diga para ela que você quer mais claro, porque senão ela vai escurecer. Se tiver muito preto na cena, compensa por negativo, porque senão ela vai clarear demais a cena, né? Falando uma linguagem mais popular. Então, é isso que eu tinha para falar sobre esse modo prioridade de abertura. Eu particularmente utilizo ele muito pouco, mas ele é muito útil, então eu sugiro que vocês possam experimentar com ele, porque é bem legal também, dá para poder você conseguir fazer muitas coisas criativas aí com esse modo, né, também. E aí, pessoal, eu queria dar uma dica agora aqui sobre o modo prioridade de abertura, que é o pulo do gato mesmo para vocês. Esse aqui, quem utiliza esse modo tem que fazer esse ajuste na câmera. Eu não sei como é que ele funciona na Nikon, mas na Canon eu sei que a gente tem a possibilidade de, pelo menos na Canon Mark IV, na Mark III, eu acredito que na 6D Mark II, na 80D também tem esse ajuste, né? Não sei nas câmeras bem de entrada mesmo se tem, mas se tiver, dê uma pesquisada, leia o manual, porque isso aqui é simplesmente o pulo do gato. O que, que ele faz, esse ajuste? Você vai vir aqui no menu da sua câmera e ajustar a velocidade mínima que você quer que o obturador chegue. Então, por exemplo, eu sei que eu estou utilizando uma lente 35mm e que eu estou fotografando pessoas que estão se movimentando. Então, para mim ter aquelas pessoas congeladas, eu sei que a minha velocidade mínima ali vai ser em torno de 1/160 a 1/250, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir no ajuste da minha câmera e vou colocar que mesmo que eu esteja utilizando o modo prioridade de abertura, que a minha velocidade nunca seja menor do que 1/160 ou 1/250, de acordo com a situação do que eu estou fotografando, né? Então, isso é muito importante porque às vezes você está fotografando principalmente casamentos à noite. O fundo do palco é muito preto, então a câmera quer sempre que a velocidade fique muito lenta para compensar aquela falta de luz. Então o ideal é, eu subo o meu ISO para ali perto do limite ali de onde começa a aparecer ruídos e eu coloco esse ajuste de limitação de velocidade do obturador para que eu não tenha fotos borradas, né? Porque você está olhando no visor da câmera, visor pequenininho, você não consegue perceber 100% se as fotos estão saindo nítidas, né? A não ser que você dê um zoom. Então você vem no menu da sua câmera, o ideal é que você leia o manual da sua câmera para descobrir onde é que está essa função. Mas aqui na minha Canon, ele está aqui no meu terceiro, no quinto menu, na aba 2 dele. Tem definição de velocidade do obturador. E eu coloco aqui a menor velocidade que eu posso atingir, eu subo ela aqui para, digamos que 1/125 ou 1/250. E a maior velocidade eu sempre deixo a máxima, que no caso da minha câmera é 1/8000, velocidade de obturador. Então, depois que eu coloquei aqui 1/250, mesmo que eu esteja no meu modo AV, a minha velocidade nunca vai ser menor do que 250. Então, nessa cena aqui que eu estou fotografando, por exemplo, eu já coloquei aqui a minha velocidade, ela está no mínimo, ele travou aqui no 1/250, e a minha abertura eu setei aqui para 1.4, e o meu ISO, como está no automático, ele ficou em 1/4000. E eu tenho uma exposição perfeita aqui para poder tirar minha foto, sem erro, sem nada. Isso é simplesmente fantástico, é um modo muito incrível de utilizar, fantástico mesmo, então recomendo que você utilize e que aproveite também dessa vantagem aqui do modo AV, né? Então, pessoal, nós já falamos sobre o modo P de preguiça, onde você tem o controle apenas sobre o ISO e não tem controle sobre a abertura e nem sobre a velocidade do obturador. Nós já falamos sobre o modo prioridade obturador, onde você tem controle sobre a velocidade do obturador, mas não tem controle sobre a abertura. E nós já falamos sobre o modo prioridade abertura, onde você tem controle sobre a abertura do seu diafragma, mas não tem controle na velocidade do obturador. Então nós vamos pausar o vídeo aqui, ele vai continuar na segunda parte, que você já pode clicar aqui nesse botãozinho aqui para poder assistir, mas antes disso eu queria te lembrar que a gente precisa de 300 joinhas nesse vídeo para poder liberar a segunda aula. Então vamos lá, clique no joinha se você ainda não clicou ainda, já se inscreve no canal também e deixa um comentário aí com alguma dúvida que você possa ter. Então, e daqui uns dias eu quero fazer já a primeira live também para poder tirar dúvidas de vocês.
e eu espero contar com a ajuda de todo mundo aí, dando esses likes e me motivando a fazer as próximas aulas, né? Então, clica aí para poder assistir já a segunda parte da aula sobre modos de câmera, né? Que vai ser sobre o modo manual, que é o que eu mais utilizo, e o modo boob, que é um modo específico para algumas situações que eu vou explicar na segunda parte dessa aula. Então, vamos lá. Tchau!